Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Estamos em mais um Show da Tarde, nessa sexta-feira, lindíssima, sol brilhando. E hoje estamos recebendo aqui Enzo Montalbani, que vai nos falar. Ele é psicanalista, se formou na Escola Maiêutica em 2021. Apesar de recém-formado, tem muito conhecimento, muita pesquisa e vai nos falar um pouco sobre o lado sombra de Jung. Boa tarde, Enzo. Tudo bem? É isso mesmo? Fale um pouco dos seus estudos e o que você pretende apresentar para o nosso público telespectador. Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer por estar aqui novamente. Para mim é sempre uma honra poder estar aqui, né? E sim, irei falar sobre o lado sombra, segundo Jung, né? Que é uma teoria que eu estou achando bastante interessante e gostaria de compartilhar um pouco com vocês mais sobre isso. Muito bem. Então, vamos lá. O que significa para Jung esse lado sombra? Lembrando que os grandes clássicos da psicanálise, como Freud, Lacan e também Jung, tiveram diferentes abordagens. Jung vai trabalhar mais sobre a questão do arquétipo, vai ser alguém que vai trabalhar sobre a antropologia e tem uma aproximação com a espiritualidade. Então, juntando esses psicanalistas e principalmente o Jung, o que é o lado sombra? Sim, como o senhor falou, é sobre Freud, né? E essa questão do lado sombra eu já vejo na teoria freudiana, né? Na verdade, quando Freud falava sobre o id, né? O inconsciente, aquilo que a gente reprime no inconsciente, que a gente não quer encarar, que a gente não quer ver, a gente não conhece realmente, né? E o Jung pega esse lado do inconsciente, do reprimido, do id, e aprofunda mais, onde ele categoriza o lado sombra, né? Mas isso não seria uma novidade na teoria, só uma nova, vamos falar, terminologia, né? De algo que já existia anteriormente. Então, esses termos como depressão, como a sensação de vazio, pulsão de morte, tudo isso seria o lado sombra, só que visto sobre a ótica junguiana? Sim e não. Tem algumas coisas que tem a ver com o lado sombra, mas outros não. Né? Que na verdade o lado sombra o que seria? Seria tudo aquilo que a gente nega para nós mesmos, seria algo que causa vergonha para o sujeito e que não encara, nem reconhece como a si mesmo, sabe? Por exemplo, algo sombra, como você já fala, né? Seria aquilo que está ao oposto da luz, né? Então é alguma coisa que a pessoa faz que é ruim, que é nocivo, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo radical, um usuário de droga. Uma pessoa que está nesse vício, está totalmente dominado pelo lado sombra dele, né? Ou uma pessoa, sei lá, que está com trauma também. O trauma também tem a ver com o lado sombra, uma ferida emocional também. Ou até pensamentos ou atos que a pessoa comete que não são socialmente aceitáveis, falar nesse termo, sabe? Aí tudo isso estaria no lado sombra da pessoa, que todo mundo tem, na verdade. Certo. Mas eu queria entrar em algo um pouco mais complexo, que é a questão moral. Sim. Porque para algumas pessoas fazer algo pode ser completamente condenável, dependendo da orientação filosófica, religiosa. Para outros, absolutamente normal. Eu vou trazer um caso aqui para você analisar sobre esse lado sombra, que há cerca de 17 anos eu conheci no interior do estado de Santa Catarina uma menina com cerca de 16 anos que se suicidou e deixou um recado dizendo que ela pecou diante de Deus e que ela não suportava mais o peso desse pecado, o peso dessa culpa, a ideia da Entendi, culpa. a ideia da culpa. Sabe o que ela fez? Que ela fez? Ela teve um relacionamento sexual com seu namorado antes do casamento. Não Deus. Suportou isso aos 17, 18 anos e se suicidou. O que para as outras pessoas é algo natural, quase né? que uma festa de fim de semana, para ela foi o seu lado sombra. O lado sombra, ele é objetivo ou ele é eminentemente subjetivo e tem a ver com a nossa construção moral, com a nossa construção de valores? Sim, pode ser subjetivo. Nesse caso, por exemplo, eu não considero isso um pecado, um erro, porque não está no meu lado moral achar que sexo antes do casamento seria um pecado, né? Mas ali aí entra no Freud, na teoria do super-eu, né? Nessa questão moral, normativa, né? Então o super-eu dela estava bem forte, bem ali ligado. Isso é errado, isso é um pecado.
né? E graças a esse autocondenamento dela, esse auto-julgamento, essa consciência de culpa que ela teve, ela veio, infelizmente, ao suicídio. Né? Mas sim, nesse quesito seria algo subjetivo. Vou falar assim, cada um tem um super eu, vou falar diferente, conforme os conceitos morais das pessoas. Tá. Né? E tem algo objetivo nesse lado sombra? O objetivo. Então, seria tudo aquilo que o sujeito encara como algo vergonhoso que ele não conseguiria compartilhar com as outras pessoas. Só que o que é que alguém considera vergonhoso? O que eu considero vergonhoso não é o que eu considero vergonhoso. Então, é muito a questão do subjetivo mesmo. Mas, claro, tem a questão social, né? O que a sociedade considera como algo vergonhoso, como algo feio, como algo inapropriado, né? Então, acho que a questão objetiva seria a sociedade que a pessoa está inserida, né? Perfeito. Agora, se existe um lado sombra, deve existir também um lado luz. Com certeza, todos nós temos. E o que é o lado luz para Jung? Bom, o lado luz seria o oposto do sombra, né? O sombra seria aquilo que é vergonhoso, tudo. O lado luz eu enxergo mais como uma questão das nossas qualidades, nossos pontos fortes, as coisas que a gente tem de orgulho, né? Por exemplo, o meu lado luz, eu sou uma pessoa caridosa, vamos supor. Não que eu seja, eu tô tentando ser, mas, né? Enfim, né? Cada vez eu tento mais. Então, ele fala que, na verdade, o nosso lado luz, a nossa luz tem que iluminar a sombra, né? Tem que ir. Mas não assim na questão de a gente negar o lado sombra. A gente tem que reconhecer nosso lado sombra, conhecer ele, não reprimir, porque quando mais a gente reprime o lado sombra, pior fica. Por exemplo, tem gente que ignora. Não sou assim, nega, projeta no outro, sabe quando a pessoa começa a falar, fulano de tal é egoísta, fulano de tal é egocêntrico, é narcisista. Muito provavelmente a pessoa que está condenando aquele sujeito é tudo aquilo. Só que nega em si e projeta os defeitos no outro, sabe? Até a questão de as pessoas que são, como é que é? Agora eu fugi o termo. Que são contra os homossexuais, que são homofóbicos, isso, né? Que chegam a bater neles, coisas assim, tudo. E, a meu ver, isso é uma projeção, porque muitos desses caras são homossexuais enrustidos, sabe? E, né? Muito bem, Enzo. Então, é interessante, porque tem uma frase popular que diz, muito faz quem não atrapalha. Eu diria também que muito ajuda quem não condena o outro pelas suas atitudes. Sim. Então, assim, eu agradeço muito a sua presença aqui, nos trouxe grandes esclarecimentos sobre o nosso comportamento e ter essa paz interior. Sim. De não ficar apontando o dedo, de não ficar julgando o outro. Sim. E eu gosto muito de uma outra frase do Platão, quando ele vai tratar sobre esse o mundo das sombras, né, dos quais a gente vivia, e ele sempre dizia, basta que se jogue luz para que as sombras se dissipem. Sim, com certeza. E hoje a luz está na ciência, a luz está na compreensão, a luz está na alteridade e de reconhecer no outro as qualidades que nós temos. Com certeza, também. E respeitar muito nos defeitos que os outros têm, são o espelho dos defeitos que nós também temos, porque nós fizemos parte de um coletivo, de uma sociedade da qual nada é perfeito e tudo está em construção. Sim. Como que agora eu vou lhe dar a palavra para poder fazer as suas últimas considerações finais. Como que diante do que eu levantei aqui, podemos ajudar as pessoas a melhorarem tanto individualmente quanto socialmente e coletivamente? Eu teria pegar a chance do lado sombra, a autoconsciência, né? E a pessoa, ela se analisar, claro, com a ajuda de especialista, como, né, psicólogo, psicanalista, enfim, né? E se conhecendo, conhecimento profundo sobre si mesmo, enfrentando o lado sombra, né? Inclusive, não sei se a frase está disponível, que eu gostaria de ler do Jung. Estamos encerrando. Vamos terminar com essa frase. Sim. Vai lá. Esperar. Ela não apareceu, você lembra da frase? Não de cabeça. Só Então, vamos lá, Enzo. É uma frase a frase grande. fica para a próxima. Você que está nos escutando, fica na expectativa. Sim. Agradeço demais a sua presença aqui, Enzo. E veja, temas interessantíssimos. Dê um abraço no seu pai, na sua mãe, no seu filho e trate melhor aquele que está perto de você e vamos fazer uma sociedade melhor. Esse é o Show da Tarde. Nós voltamos depois do intervalo comercial. Fique com...